noite e bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa da SIC Notícias em colaboração com o Jornal Expresso, numa semana onde há certamente e seguramente muitos motivos para debater, nomeadamente notícias sobre o Orçamento de Estado e sobre o dinheiro, 1.500 milhões a mais que havia para o Fundo de Resolução e pelos vistos ninguém sabia que existiam, e sobre a potencial venda ou recuperação da PT e, enfim, também novas notícias sobre o perdão de dívida ou a recuperação de dívida, também como se queira falar sobre o BES Angola, mas enfim, mas não é exatamente isso que vamos falar, mas sobre uma importante reunião, convenção, que vai decorrer em Portugal na próxima semana, em que executivos de todo o mundo discutirão os biorrecursos marinhos em Cascais. E como em Portugal muito se tem falado que temos de ter uma estratégia para o mar, e já há muitos anos que falamos nisso, mas depois quando se passa ao concreto temos algumas dúvidas se estamos a avançar ou não nessa situação, nós convidámos algumas das pessoas que estão a trabalhar exatamente nesta área para saber se o nosso país se pode vir a afirmar nos próximos anos neste setor ou se não passam tudo de quimeras. Ao meu lado esquerdo tenho Sofia Mendonça, que é gestora de negócios da Alma, já vamos saber exatamente o que é a Alma. Joana Moreira de Silva, que é investigadora do grupo 3Bs da Universidade do Minho e, portanto, veio de muito longe até aqui. Tiago Pita Cunha, que é um conhecido especialista em políticas de oceanos e tem sido uma das pessoas que mais tem divulgado esta opção de Portugal pelo mar, e João Pedro Azevedo, que é o presidente executivo da Soja de Portugal, uma empresa que também opera muito nesta área. Sofia, começo por si para, enfim, tanto quanto me foi possível perceber, a Alma produz microalgas e depois, através disso, desenvolve uma série de produtos. Quer-nos explicar o que é que a Alma faz e se hoje em dia já é possível dizer que é uma empresa que produz para o mercado e que tem recursos que resultam exatamente desses produtos que vende para o mercado? Portanto, a Alma é uma empresa recente, jovem, portuguesa, que foi iniciada no contexto de um grupo de investigação que há uns anos atrás detectou esta escassez cada vez maior de recursos alimentares sustentáveis e desta forma dedicando-se esta equipa de biólogos e de engenheiros a estudar as microalgas e a estudar também o seu processo de produção, otimizando. Quantas pessoas são que trabalham? Ao todo o projeto engloba cerca de 50 pessoas. Tanto a equipa de desenvolvimento de negócio, à qual eu pertenço, portanto a Alma, e depois os meus colegas na produção e na qualidade e em toda a manutenção completam, portanto, os 50 membros. E, portanto, como eu estava a referir, detectada esta necessidade de recursos alternativos alimentares, naturais e sustentáveis, nós decidimos aprofundar o estudo de determinadas microalgas e detectámos que uma delas, chamada clorela, o nome Clorela, é latim, também tem aqui o nome. Clorela, um pequeno organismo, micro-organismo verde, daí o nome clorela, de cloros, clorofila. Pode ter inúmeras aplicações, segundo o que eu tenho Exatamente. E precisamente por esse facto e pelo seu perfil excepcional de nutrientes, nós decidimos produzi-la à escala industrial e, coube-me a mim, fazer, portanto, o desenvolvimento do negócio, ou seja, canalizar esta clorela em pó para diversas aplicações. E elas passam, por exemplo, pela alimentação animal, para determinadas espécies animais. Ela já é consumida há vários anos como suplemento dietético, portanto, normalmente ela provém de países asiáticos, como a China, o Japão, a Coreia. E desta forma ela é já consumida como suplemento dietético, mas a nossa grande ambição passa também por introduzi-la na alimentação humana. E, portanto, ela é uma microalga extremamente versátil, ela encontra-se na natureza, portanto, as microalgas podem ser de origem marinha e de água doce, e a clorela é uma microalga de água doce e constitui assim um ingrediente não só sustentável, mas natural, que contém uma panóplia de nutrientes que muitas vezes escasseiam na nossa alimentação diária, sobretudo nas civilizações mais caóticas, mais modernizadas, digamos assim. Poucas vezes temos para fazer uma refeição como deve ser e, portanto,
A nossa ideia é realmente disponibilizar esta microalga em grandes quantidades e produzi-la de uma maneira melhor ainda do que aquela que já se pratica nos ditos países asiáticos, de modo a que ela possa ser utilizada diariamente como essa fonte de pequenas quantidades de micronutrientes que o nosso organismo vai aproveitar para determinadas funções e que nos dá uma melhor qualidade de vida. Mas vocês, quando arrancaram com o projeto, depois tinham como objetivo, eventualmente, ou possivelmente, ou concretamente, comercializar, portanto, o produto da investigação e, enfim, dos desenvolvimentos que vieram a fazer. Os interessados estão em Portugal ou estão, sobretudo, no estrangeiro? Nós gostaríamos imenso que todos os interessados, enfim, que o nosso mercado se centrasse sobretudo em Portugal, mas dado o volume que nós pretendemos atingir a nível da produção, quando atingimos a velocidade de cruzeiro, nós gostaríamos que fosse obviamente em Portugal e felizmente já há exemplos de empresas em Portugal que estão a aproveitar a nossa microalga para a introduzir nas suas formulações, acrescendo-lhes valor. No entanto, a nível internacional temos sem dúvida uma grande procura, portanto, temos, neste momento, vários interessados a nível de suplementos dietéticos. Portanto, a clorela toma-se em forma de pó, ou de comprimido, ou de cápsula, até de extrato aquoso, e é um mercado que já está bastante desenvolvido. Em Portugal também já estamos a comercializar. Portanto, é sobretudo um suplemento alimentar, é isso? Um suplemento alimentar, mas que também funciona como um ingrediente alimentar, porque a clorela, tendo esta riqueza a nível nutricional, ela pode servir para acrescentar valor nutricional a um produto menos rico em nutrientes, como por exemplo um gelado, não é? Ela pode também, substituir... Segundo sei, também há gelados de algas. Sim. Nós estamos a trabalhar com a Santini, com a Frulact e com a Corallo. Portanto, e com êxito? As com êxito, felizmente. Os clientes gostam. Sim, sem dúvida. Foram todos até agora um sucesso. A Frulact ainda está numa fase mais embrionária também. Então, tem um tipo de produtos bastante arrojado e complexo, mas muito em breve já estarão a comercializar. Muito bem. Joana, na Universidade do Minho, portanto não há ali mar ao pé, que eu saiba, enfim, tem de andar alguns quilómetros. Como é que na Universidade do Minho se está a investigar este grupo 3B, está especializado em fazer exatamente o quê? Sim, boa noite. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. E para nós é muito importante esta discussão dos recursos marinhos e deste ponto de vista de valorização de recursos marinhos. E é curiosa a sua questão, porque não é a primeira pessoa a colocá-la, mas de resto a Universidade do Minho está a construir uma estação em Esposende, precisamente, para dar uma alavanca a estas questões do mar, nas quais nós estamos muito envolvidos. Eu sou investigadora... Tem um polo em Esposende. Vamos ter, sim. Porque a Universidade de Minho é conhecida sobretudo pelas tecnologias de informação, tem sido necessária, enfim, pela sua ligação à área empresarial. Claro. O grupo 3B, biomateriais biodegradáveis, biomiméticos, é o grupo onde eu sou investigadora. E juntamente com o meu colega Tiago Silva somos responsáveis por estes projetos na área do mar. E a área do mar tem vindo a crescer de importância dentro do grupo, precisamente porque temos vindo a encontrar biomateriais muito interessantes para aplicações biomédicas. O grupo é um grupo de... Queres dar algum exemplo desse? Sim. O nosso grupo é um grupo de investigação em engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Temos aplicações na pele, no osso, na cartilagem. E estamos sempre em busca de novos materiais, novos biomateriais que preencham as características que materiais para regeneração terão que ter. Quero dizer aqui aqueles jogadores de futebol que dão cabo das rótulas e das cartoleiras podem ter alguma esperança. Sim. De resto, no nosso grupo há uma colaboração entre a clínica do Futebol Clube do Porto, Clínica do Atlântico, e é precisamente Lisboa. Posso falar alto, tenho orgulho nisso. Em que precisamente é importante esta investigação a nível do menisco e claro que estamos a falar de algo
que tem muito valor, porque realmente é algo muito valorizado, não é? E portanto este tipo de aplicação. Portanto, vocês já estão a trabalhar com empresas, nesse caso com um clube de futebol, mas já estão a trabalhar também com empresas, não é? Sim. Este grupo de investigação é também a sede internacional de engenharia de tecidos, portanto é do Instituto Europeu de Excelência tentamos sempre ter novos biomateriais e nesse sentido utilizamos materiais de origem marinha. E quando fala desta colaboração com empresas, nós já temos bastantes colaborações com empresas biomédicas e temos sempre em vista aplicações, não ficarmos só nesta investigação de base. Trabalhando sempre em rede. Portanto, nós trabalhamos com quem é melhor na extração dos compostos, de biomateriais ou de compostos bioativos, com quem é especialista em ter acesso a estes recursos, que poderão ser recursos marinhos como esponjas marinhas ou então subprodutos que têm origem... Não são vocês que captam diretamente os recursos, trabalham com pessoas que... Também, mas a ideia é sempre trabalharmos com quem é o melhor em determinada área. Portanto, nós trabalhamos com grupos de investigação de várias localizações. E, por exemplo, temos um projeto que acabou, que era precisamente em esponjas marinhas, então temos os especialistas que são os biólogos e que vão capturar em diversas localizações e depois deste projeto, por exemplo, extraíamos compostos bioativos com capacidade antitumoral, mas extraíamos também colagênio marinho, que tem propriedades diferentes do colagênio que podemos extrair de origem bovina ou de origem porcina. E estamos sempre a tentar encontrar novos usos do mar, por assim dizer, e novas aplicações. Isto sempre tendo o nosso conhecimento em engenharia de tecidos e na formulação de diversas estruturas como membranas que possam ser aplicadas para a regeneração da pele ou estruturas porosas para o osso ou hidrogéis para cartilagem. Portanto, temos sempre esta ideia de... A vossa equipa de quantas pessoas? Nós somos 150, todo o grupo. Que estão no Universidade... Nós estamos num parque tecnológico nas Caldas das Taipas, portanto entre Braga e Guimarães, num edifício que foi construído de raiz precisamente para ser o grupo de investigação 3Bs. E agora perder o reitor porque foi a Universidade de Lisboa não perdemos. O António Cunha, mas ele já me disse que só vem cá alguns dias na semana, aqueles dias não há. Não perdemos. João Pedro Azevedo, eu fiquei a saber, não sabia, confesso, que a soja de Portugal é o maior produtor de farinha de peixe. Há uma procura crescente deste tipo de produtos em Portugal, não direi no mundo seguramente há, mas em Portugal, que deve estar associado eventualmente ao desenvolvimento da aquacultura, se bem. Exato. Nós temos basicamente duas áreas de negócio muito ligadas com a economia do mar. A primeira é o tratamento e valorização dos subprodutos resultantes, por exemplo, da indústria pesqueira e conserveira. Aquilo que nós fazemos é recolher, tratar e valorizar e, portanto, transformar os resíduos, por exemplo, da indústria da conserva da sardinha, da cavalo, do bacalhau, em farinhas de peixe e óleos de peixe. Vocês têm contratos com essas empresas? Nós temos contratos com essas empresas, trabalhamos com algumas há muito tempo e temos nos últimos tempos aumentado muito a presença fora de Portugal. É fundamental a frescura dos subprodutos para os poder tratar e valorizar adequadamente. Neste momento a nossa atividade é maior em Espanha do que em Portugal. Nós um trabalho que temos vindo a fazer ultimamente é, sobretudo, não tratar o subproduto com uma qualidade média, fazer uma separação na origem, que é extremamente importante, do tipo de subproduto, para, com base nessa separação, conseguirmos obter produtos diferentes no final, sobretudo ao nível das farinhas. E, portanto, estamos a falar depois em conseguirmos obter
um portfólio de produtos, seja a nível de proteína, seja a nível, por exemplo, do perfil dos aminoácidos, seja agora mais recentemente até baseado na espécie, que por exemplo na área do pet food, como ingrediente para pet food, para comida para cão e gato, é importante nós no fundo termos farinhas monoespécie, por exemplo farinhas só de salmão ou só de atum, só de sardinha, portanto é algo que estamos a trabalhar e que está a ser valorizado. É um ingrediente, é uma fonte de proteína excelente na alimentação animal, seja na área de pet, seja na área, por exemplo, avícola, suinícola, sobretudo nas primeiras idades, em que os organismos dos animais são mais sensíveis e precisam de uma qualidade de proteína melhor, exatamente, e mais rica, e mais digestível, sobretudo, e com um perfil mais equilibrado. E depois também há toda a área de pet food que estamos a trabalhar e com algum sucesso. E ao nível dos produtos finais, sobretudo de farinhas, hoje em dia mais de 50% da nossa atividade, cerca de 60% da nossa atividade, é já também para o exterior. Portanto, nós... Mas deixa-me só, antes de continuar, diga-me só uma coisa. Mas esses produtos que fazem, produtos para animais, estão disponíveis no mercado? É que nós, quando vamos aos supermercados, normalmente encontramos marcas estrangeiras. Não sei se existem marcas portuguesas. Já temos muito gosto. Sim. Acho que os meus gatos não se importarão nada em comer. Estamos a falar em matérias-primas. Portanto, isto é uma matéria-prima, está bem? Exatamente. Isto é uma matéria-prima que nós vendemos Espanha, França, Itália, Polónia... É que é transformada, embalada e comercializada. Alemanha, Grécia, etc. Depois temos outra área, e aí sim, que é os alimentos compostos para peixe, para pescado. E aí é de facto uma área... É dirigida à aquacultura sobretudo. É sobretudo 100% à aquacultura. É uma área de negócio que surgiu precisamente de um protocolo e de um projeto de investigação com a Universidade do Porto. Hoje em dia é uma indústria para nós muito importante, em que nós desenvolvemos, produzimos e vendemos produtos para salmonídeos, trutas, douradas, robalos, linguado, rodovalho, esturjão. Por exemplo, esturjão hoje em dia vale 15% das nossas vendas. E vendemos para países como Portugal, Espanha, Grécia, Arménia, Rússia, Arábia Saudita, Polónia, Croácia. Portanto, estamos basicamente na região mediterrânea, até pelo tipo de espécies que nós neste momento estamos a desenvolver, e é um negócio que é impossível pensá-lo a pensar só em Portugal ou até só na Península Ibérica. Portanto, não se consegue fazer disto negócio sem pensar a uma escala no mínimo europeia e, se possível, até um pouco para além daquilo que é a região da Europa. A vossa faturação já é significativa nesse tipo? São algumas dezenas de milhões de euros já nesta área. E diga-me uma coisa, as pessoas nestas questões da alimentação dos animais começam-se a preocupar e ouviram falar já de vacas loucas e coisas do género. Temos alguma possibilidade de algum dia vir a ouvir falar em peixes loucos? Não, vamos ver, é assim, é preciso perceber que essa questão das vacas loucas não estamos a falar de um vírus, estamos a falar de uma proteína anormal, portanto um prião, de peso molecular, penso eu, de 35, 36 Dalton, e na alimentação animal nós temos um conjunto de regras e temos uma lista positiva de ingredientes que podemos utilizar. Não há uma lista negativa que diz, basicamente, não podemos utilizar isto, isto e isto. Há uma lista que diz o que é que nós podemos utilizar. E, portanto, as regras são extremamente restritas, tentam acompanhar, logicamente, a ciência. Houve legislação que foi alterada precisamente na sequência dessa crise alimentar e hoje em dia, e aliás, deixe-me também dizer uma coisa, que é, não há nota de nenhum tipo de contaminação em monogástricos, por exemplo, daquilo que é conhecido como a doença das vacas loucas. Isso reduz-se aos ruminantes. Portanto, as pessoas hoje em dia, quando vão ao mercado, têm muita tendência para perguntar, mas este é peixe de aquacultura ou é peixe de alto mar? Não há nenhuma diferença do ponto de vista alimentar hoje em dia em comprar de um sítio, de um lado ou do outro? Sim, vamos ver. Obviamente que há diferenças alimentares, mas na carne, a carne que nós comemos é 99% industrial. No pescado a nível mundial, hoje em dia 50% do pescado consumido por pessoas
já é produzido em regime de aquacultura. Portanto, e a tendência é essa. Portanto, é inexorável, portanto, desde o final dos anos 80, que as pescas, que a pesca extrativa, portanto, para consumo humano, que está estagnada a nível mundial. Portanto, há os recursos marinhos, há a questão do preço, e, portanto, o crescimento da alimentação de peixe vai ser pela via do crescimento da aquacultura. Sobre isso não há qualquer dúvida. E a segurança alimentar, hoje em dia, é enorme. Os consumidores podem estar completamente descansados que é tão seguro um peixe da aquacultura como um iogurte, um copo de leite ou um frango. É exatamente a mesma coisa. Muito bem. Um copo de leite ou um frango. É exatamente a mesma coisa. Muito bem. Tiago Pitaguinha tem andado numa cruzada, numa longa cruzada, não sei se há mais de 10 anos, provavelmente, em relação ao aproveitamento da fileira do mar. Jamais. Há mais, seguramente. Não só em Portugal, mas também na Europa. Foi, aliás, responsável pelo Presidente Durão Barroso ter introduzido na agenda da União Europeia também a questão do mar e se olhar para esta área com outra preocupação. Mas eu pedi-lhe para se centrar em Portugal. Aqui há uns anos tivemos a possibilidade de estar em duas iniciativas que foram, aliás, realizadas pelo Grupo Expresso e houve, de uma conferência para a outra, houve aquela intervenção muito marcante de um senhor que veio cá 5 anos depois dizer, bom, há 5 anos vocês estavam a discutir o que é que deviam fazer no mar, 5 anos depois eu estou aqui, fiz uma empresa de transportes marítimos, estou a fazer transportes marítimos, estou a fazer uma série de rotas para a África e vocês, entretanto, continuam a discutir. Estes exemplos mostram que alguma coisa está a mudar no nosso aproveitamento dos recursos marinhos. Sim, boa noite. Eu acho que sim, sem dúvida. Eu lembro-me que essas conferências que referiu foram em 2010, 2011 ou 2012. Eu recordo nessa altura que, por exemplo, se quiséssemos entrar nesta área da biotecnologia do mar, nós poderíamos contar as empresas como uma mão cheia delas, e hoje em dia há algumas dezenas, são poucas dezenas, mas já há algumas dezenas, portanto o desenvolvimento foi enorme. E por isso eu acho que nós começamos, em algumas áreas da economia do mar, a ver de facto um crescimento que tem sido completamente contracorrente da própria economia nacional. Os portos têm crescido bastante, a transformação do pescado cresceu. Esta área é uma área que cresceu muito e é uma área com muito potencial. No fundo, aquilo que nós ouvimos aqui destas 3 empresas é aquilo que pode ser um pouco o espelho da economia de Portugal no futuro. A tal bioeconomia. Nós ouvimos falar de suplementos alimentares, de aplicações para biomédicas e de ingredientes para a alimentação animal. Todos com base em, digamos, recursos marinhos, biorrecursos marinhos, portanto, recursos vivos marinhos. Isso para mim tem uma importância muito grande porque eu acho que nós podemos voltar um pouco as coisas aqui a uma questão de paradigma económico. Nós temos vivido num modelo de desenvolvimento económico, de alguma maneira, desde a Revolução Industrial, que fez explodir o capital manufaturado e que hoje em dia se confronta com algumas incapacidades. Nós, neste momento, em Portugal, na Europa, de um modo geral, no mundo ocidental, passados que foram os anos de escassez pós-Segunda Guerra, que nos levaram a poder produzir cada vez mais e sempre a desenvolver e sempre a crescer, nós começamos a ter alguma dificuldade em conseguir manter esses níveis de crescimento. E portanto temos que começar a olhar. Aliás, houve recentemente uma entrevista muito interessante do Thomas Piketty, que escreveu aquele livro, O Novo Capital, onde ele dizia que os países na Europa tinham deixado de pensar que voltariam a ter crescimento de 3 e 4% ao ano, porque isso já foi. E não parece credível que com o modelo de desenvolvimento económico que nós temos hoje, isso seja possível. Agora, há é que, de alguma forma, começar a pensar no novo modelo de desenvolvimento económico. E ele passa necessariamente pela bioeconomia, porque vai passar um pouco por não olharmos apenas ao capital manufaturado, mas olharmos cada vez mais ao capital natural. No fundo, o capital que é produzido pelos serviços ecossistémicos da natureza, do mar, neste caso, que é aquilo que nos interessa hoje, e começar a saber como podemos tirar partido disso. Isto é uma indústria que é altamente tecnológica, que é altamente baseada no conhecimento científico, mas que mesmo assim parte desse capital natural. E portanto tem um grande valor acrescentado. Tem um enorme valor acrescentado. E para um país como Portugal, que é um país que não é um país em que o capital manufaturado predomine, mas é um país que tem enorme capital natural. E, portanto, indústrias como estas vão tornar o nosso capital natural uma alavanca importante na nossa economia e logo no novo modelo de desenvolvimento económico que nós queremos para o país. Há aqui, para mim, digamos, 2 ou 3 aspectos que me parecem fundamentais na área do país, que
que são, nós não temos grande quantidade de recursos marinhos, nós não temos pescas nas nossas áreas sob jurisdição marítima em quantidades pesqueiras como, por exemplo, na Noruega. Nós temos muita variedade, temos uma grande biodiversidade. E, portanto, estas indústrias são indústrias extraordinariamente importantes para essa biodiversidade. Nós temos talvez mais biodiversidade que qualquer outro país europeu, pelas nossas características geofísicas, portanto, porque temos fontes hidrotermais no Atlântico, porque temos montes submarinos, porque temos os estuários do Atlântico, dos rios, digamos, ibéricos que desaguam no Atlântico, e, portanto, tudo isso nos traz, digamos, uma matéria-prima que é fundamental para esta área, por um lado. Por outro lado, nós temos também muito baixa, temos uma economia de baixa tecnologia. É uma das coisas que nos queixamos, é que o nosso país é pouco inovador, que nós não conseguimos ainda gerar, digamos, o conhecimento e a inovação. Por outro lado, fomos inspiradores da Estratégia de Lisboa de 1999, como se recorda, hoje a Estratégia, no fundo, Europeia 2020, que é basicamente a estratégia da sociedade de informação e do conhecimento. Ora, a sociedade de informação e do conhecimento é materializada nesta economia, nesta bioeconomia. É um dos melhores exemplos em que nós podemos encontrar essa sociedade. Portanto, para o país que quer evoluir, que percebe que chegou aqui a um ponto de alguma incapacidade de crescer, tem de encontrar novas avenidas de crescimento e, sem dúvida, que tem de sair da sua zona de conforto e entrar nestas áreas. E neste aspecto, por exemplo, uma conferência como a Biomarine é uma janela de oportunidade muito grande para começar a internacionalizar um pouco estes processos, porque estamos a falar aqui de mercados globais, não estamos a falar do mercado nacional, como aliás foi dito pelos vários participantes. Joana, esta conferência, enfim, acho que uma das problemas que levanta, não é problemas, enfim, dos potenciais que levanta é a necessidade de cada vez mais trabalhar em rede. Não só em rede nacional, mas também, possivelmente, em rede internacional. Vocês têm esses contactos, sim, essas ligações a nível internacional? Sim, temos. E nós temos vários projetos, falando especificamente na área do mar, já há muitos anos. O primeiro foi no 6º Programa Quadro, e fomos criando esta rede de colaborações. E para nós é fundamental realmente trabalhar em rede e sempre com os especialistas de determinada área, não é? Sendo nós especialistas em engenharia de tecidos e medicina regenerativa e também em compostos bioativos e biomateriais de origem marinha, mas sempre trabalhando em rede com os especialistas. Deixe-me agora fazer aquela pergunta de advogado do diabo. Mas sendo nós um país relativamente pequeno, enfim, pelo menos em dimensão, em população, enfim, não em capacidades, porque isso depende de cada um, o facto de haver vários núcleos de investigação do mar em diferentes universidades não é uma dispersão de esforços, não há uma possibilidade de tentar centralizar, ou pelo menos todas essas pessoas trabalharem em conjunto? Não o vejo desta forma. Nós temos uma visão mais aplicada e nós próprios colaboramos com vários destes centros de investigação da área marinha em Portugal, como o CIMAR, como o Instituto de Ciências Biomédicas, portanto, que tem uma área do mar. Nós colaboramos com o CCMAR do Algarve. Portanto, nós colaboramos dentro de Portugal. Agora, eu não nos vejo assim muito pequeninos e nós, Portugal, está na liderança da valorização de recursos marinhos para a área biomédica, precisamente criando produtos de valor acrescentado. E falamos de produtos que têm um enorme valor acrescentado, diferente do que vínhamos a falar de outras rações ou da farinha de peixe como um ingrediente, né? Portanto, aqui são aplicações muito específicas. E eu posso só dizer no seguimento do que falavam das vacas loucas e deste receio, dando o exemplo do colagênio marinho, a vantagem que ele terá, não só poder ser extraído, como dizia o Tiago Pita e Cunha, a biodiversidade que existe no mar e, portanto, podemos extrair colagênio, diferentes tipos de colagênio conforme o organismo que estamos a falar, se é uma esponja, se é uma pele de peixe, se é uma medusa.
ele tem características que o tornam superior ao de origem bovina ou de origem porcina, que será, por exemplo, não ter riscos de transmissão de BSE, será a doença das vacas loucas. Tem outras vantagens, que é não ter constrangimentos religiosos, como o de porcino ou de bovino poderia ter. Além disto, cada um, dependendo da fonte da qual extraímos, terá características diferentes. Ou será a temperatura de desnaturação, ou será as suas moléculas serem mais pequeninas e são mais facilmente reabsorvidas, dando um potencial enorme para as aplicações que temos, como por exemplo, se nós produzirmos uma membrana para tratamento de feridas, pois com colagênio marinho, que ele seja facilmente reabsorvido, por exemplo. Ou que tenha uma estrutura mais rígida, e aí extraímos de uma esponja para aplicação em estruturas porosas para o osso. Ou um tipo até nos é vantajoso ter tornar-se em gelatina mais facilmente, porque usamos para hidrogéis, para cartilagem. Portanto, nós tentamos sempre ver novos usos daquilo que são os biomateriais de origem marinha, precisamente. Muito bem. Sofia, na indústria alimentar pode-se dizer que os produtos que venham do mar, ou ligados à área do mar, que podem ser melhores para o organismo humano do que os produtos que tradicionalmente consumimos. Alguma comprovação científica que possa apontar nesse sentido? Eu diria que se pensarmos que, e falo obviamente da minha realidade, das microalgas, se pensarmos que as microalgas constituem a base da cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos, nós vamos perceber rapidamente de onde é que vêm os nutrientes, não é? Por exemplo, quando nos dizem para consumirmos peixe porque é saudável, esses nutrientes, os ômega 3, enfim, toda essa diversidade de micronutrientes que nos fazem bem e que nos dão saúde, provém das microalgas, portanto, provém do fitoplâncton. As microalgas inserem-se no fitoplâncton, são a base da cadeia alimentar e, portanto, logo a partir daí nós estamos a falar de um ingrediente que, apesar de ser muito simples e muito pequeno, contém todos os nutrientes que depois se vão escalar até ao topo da cadeia alimentar, não é? Logo a partir daí, pronto, existem obviamente estudos sobre isso, mas realmente as microalgas são a base da cadeia alimentar. E como tal, são obviamente, têm uma ótima qualidade, obviamente depende de como é que elas são depois reproduzidas. Portanto, no nosso caso, o que nós pretendemos fazer é reproduzir o que se passa na natureza, mas de uma maneira muito controlada, portanto, fornecer um produto o mais natural possível. Depois, portanto, obviamente, como se falava... Para leigos, vocês na prática estão a produzir microalgas de aquacultura, digamos assim. Sim, somos agricultores de microalgas. E, portanto, todos os ingredientes, generalizando agora os ingredientes de origem aquática, enfim, falando dos de origem vegetal, como estava a Joana a dizer, enfim, prometem maior sustentabilidade, não é? Pronto, e os produtos que vocês já testaram e já colocaram no mercado, quais são eles? Pode-se saber? Sim, posso dar alguns exemplos. Portanto, estava-me a mostrar uns... A nível de suplementos dietéticos, nós disponibilizamos não só o pó, que no fundo é o nosso produto final, mas depois, portanto, processamos o pó, juntamente com parceiros especializados na matéria, processamos em comprimidos e cápsulas para o mercado dos suplementos dietéticos, porque são pessoas que pretendem um impacto a nível funcional e de saúde maior. E depois também portanto, a nossa estratégia passa muito por desenvolvimento de parcerias com empresas portuguesas e também estrangeiras que tenham a visão e que queiram inovar e acrescentar valor aos seus produtos alimentares através das microalgas, que no fundo ainda é um ingrediente muito novo, não é? A maior parte das pessoas não sabem o que é que são as microalgas. E, portanto, em Portugal temos alguns casos, na minha ótica de sucesso, como por exemplo o caso da Santini, portanto os gelados, são eles que os desenvolvem, à base da nossa microalga. A Frulact, que desenvolveu uma espécie de umas pérolas, chamam-se Bubble Tea, portanto feitas de agar-agar e que contêm no seu interior a nossa clorela, uma emulsão de clorela, e que se aplicam em bebidas.
Desenvolveram também um preparado à base de legumes mediterrâneos com a clorela e ainda um outro com mirtilo severo do Voga. Portanto, são tudo já produtos que aproveitam o valor nutricional que a clorela dá e que, enfim, se apresentam de uma maneira mais saudável ainda e com um cariz inovador. Nós também pretendemos lançar brevemente, isso já é um projeto da Alma com um parceiro de produção estrangeiro, portanto, situado na Europa, vamos lançar também um ingrediente, já se trata de um produto final, é tipo um crocante, portanto, à base de arroz, com a clorela, aos quais nós conferimos alguns sabores que foram desenhados pelo chefe Vítor Sobral, com quem nós trabalhamos, e desta forma este ingrediente pode ser aplicado em barras de cereais, em iogurtes, nos próprios cereais, em sopas, em saladas, portanto pode ser consumido como um snack também. E, portanto, pretendemos também dar outras possibilidades das pessoas poderem consumir a clorela de uma maneira mais prazerosa, com alguma indulgência, digamos assim. Muito bem. Quando me falou da questão das cápsulas ou do pó, enfim, para utilização direta em termos de saúde, esses produtos podem-se encontrar para além dos supermercados ou dos estabelecimentos ligados diretamente a produtos dietéticos, podem-se encontrar noutro tipo de estabelecimentos? Ou não? É porque isto é sempre aquela questão de saber se estes produtos são reconhecidos, os seus efeitos benéficos são reconhecidos já pela indústria médica ou se não são reconhecidos pela indústria médica, não é? Portanto, indústria médica seria ir um bocadinho longe, mas sem dúvida, tratando-se de nutracêuticos, eles vão desplotar determinadas ações metabólicas no nosso organismo que promovem a nossa saúde. Respondendo à sua pergunta, começam-se a encontrar cada vez mais, não só em lojas de especialidade, em lojas dietéticas, ervanárias, começa-se também a encontrar em lojas de retalho. Isto é um sinal forte de que existe uma procura cada vez mais acentuada de soluções naturais e sustentáveis. A nível de cápsulas e comprimidos, um bocadinho menos, mas sei que o pó, por exemplo, o pó de clorela, que é utilizado em batidos, em sopas, que já está, portanto, já se encontra à venda em algumas grandes superfícies do nosso país. E lá fora acontece a mesma coisa. Portanto, há realmente uma tendência para haver alguma fusão entre a alimentação normal, diária, não é? Que nós temos, entre a nossa dieta, e os chamados suplementos dietéticos. Não é? Muito bem. Tiago, como é que tudo isto interage com a indústria farmacêutica, com a indústria de beleza, com a indústria alimentar? Enfim, nós temos realmente possibilidades de criar aqui, enfim, uma massa crítica que possa ser importante em termos de economia. Eu acho que nós temos as vantagens de base para que isso aconteça, mas vamos precisar de muita organização. Vamos precisar de muita organização coletiva e inteligente, nos organizarmos em conjunto. Acho que temos as vantagens de base porque temos... É chamada fileira, não é? É um bocadinho a fileira. É um bocadinho a fileira ao longo da cadeia de valor, no fundo. A Hernani Lopes também falava muito nisso, nessa ideia de criar a fileira. Sem dúvida. Eu acho que é aquilo que é um dos grandes desafios que Portugal tem de enfrentar nos próximos anos, é conseguir organizar-se melhor em termos de organizar-se melhor coletivamente, nos setores, nas cadeias de valor. Neste caso aqui, eu julgo que nós temos as condições de base, porque, como eu disse, nós temos a matéria-prima. Eu acho que nós hoje em dia, do alto desta nossa revolução digital, do domínio das tecnologias da comunicação e da informação, acabamos por vezes por não ver que há uma outra revolução que está em curso, que é esta revolução da bioeconomia e da biotecnologia, e que sem dúvida nenhuma vai ser muito importante nas economias do médio e do longo prazo. E se nós não tivermos, de facto, os recursos naturais na revolução industrial, porque não tínhamos carvão, nem depois petróleo ou gás natural, e se não tivermos na revolução digital também, se calhar, os argumentos que poderíamos ter, nesta revolução biotecnológica, nós seguramente que temos a matéria-prima para podermos avançar. Portugal é uma powerhouse, como se costuma dizer, passa a expressão, na área da biodiversidade, em termos europeus, no contexto europeu. E portanto, nesta área da fileira do mar, se calhar a gente vai ter de esquecer um pouco, reconstruir a nossa frota de pesca, a frota comercial, etc., e talvez apostar mais nesta área do conhecimento. Sem dúvida, eu acho que quanto mais nós apostarmos nas áreas de elevado conhecimento, maior é o multiplicador económico do resultado desse investimento. E é isso que eu acho que o nosso país necessita. E, portanto, temos os recursos. Por outro lado, também temos recursos humanos, porque o país formou muitíssimos investigadores nas áreas de ciências do mar nos últimos 15, 20 anos.
E devemos tirar partido desses recursos humanos. Não quer dizer que esses recursos humanos sejam recursos humanos que estão neste momento automaticamente habilitados a desenvolver biotecnologia do mar. Mas as suas especialidades nas ciências do mar permitem-nos que eles efetivamente possam ser utilizados nestas indústrias. Agora, aquilo que é fundamental e, como disse, e conseguiremos organizar a fileira, é essa organização. Nós precisamos desde logo ter uma visão de longo prazo para este setor, de ter uma política industrial para este setor. É importante que este setor saiba com o que é que pode contar e é importante que nós em Portugal começamos a compreender quais são os nossos interesses de longo prazo nacionais e que por isso nós façamos opções. Nós temos de pensar, bom, o nosso país é o quê? Para onde é que vamos? Quais é que são os nossos interesses? Por vezes nós definimos a competitividade, a internacionalização como sendo interesses, mas esses interesses são bons para nós, mas são bons para todos os países do mundo. E nós temos de olhar um pouco, mas quais são as nossas vantagens? Eu estou profundamente convicto que uma das nossas vantagens, uma das coisas que nos caracteriza é a nossa geografia marítima. Uma geografia que é avassaladoramente marítima. E, portanto, as áreas que podem beneficiar dessa geografia e da biofísica que essa geografia traz, são as áreas também que o país deve olhar e deve impulsionar. Portanto, essa, digamos, política industrial que não existe é uma coisa que é muito importante vir a desenvolver. Pois é preciso, obviamente, nós organizarmos as tais redes, aquilo que referiu. Neste momento há uma iniciativa que me parece muito interessante aqui referir, e que é uma iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, de criar uma rede de biorrecursos marinhos em Portugal, dos parceiros de biorrecursos. Isso é fundamental porque... Isso insere-se na conferência que se vai organizar. Eu julgo que esta iniciativa pretendeu utilizar a conferência como uma oportunidade de se mostrar e de se internacionalizar. E, portanto, a conferência, o facto da conferência ocorrer em Portugal este ano, e é curioso, eu venho hoje da Noruega, que é um país que está muito bem organizado nesta área da biotecnologia do mar, em termos de redes, tem várias redes, vários centros tecnológicos, e todos eles vêm à conferência para a semana. Eu quase podia ter reunido com eles para a semana aqui e não ter tido de ir à Noruega. Mas há essa conferência, a conferência efetivamente junta, digamos assim, as empresas e os centros tecnológicos de investigação aplicada, portanto, menos de base, mas mais aplicada à biotecnologia, nestas áreas que estão aqui em debate. E a necessidade de nós em Portugal nos organizarmos como uma rede parece muito importante. E de podermos dizer, no fundo, aos mercados que não são nossos, aos mercados estrangeiros, que nós nos estamos a organizar de baixo para cima. Esta ideia de que nós temos os recursos só não chega. Os recursos não nos levam a lado nenhum. Nós temos de nos organizar para os saber explorar. E, portanto, esta questão de facto de nós começarmos a construir uma cadeia de valor, sabermos quais são as matérias-primas que devemos explorar porque têm escala comercial, sabermos quais são as aplicações que trazem maiores multiplicadores, ou seja, que geram maior valor. E começarmos a investir nestas áreas é muito importante. Falou-se aqui há bocado que nós temos de funcionar em rede. A Joana Moreira Silva falou nisso. Mais do que nunca na biotecnologia. Na biotecnologia, nenhuma empresa sozinha desenvolve um produto da A a Z. Desenvolve uma parte do produto e precisa de parceiros para entrarem com tecnologias para outras áreas. E daí que a rede seja fundamental. Nós temos aqui, num setor como este, de esquecer um bocadinho aquela ideia de que o segredo é a alma do negócio. Temos de cooperar entre nós. E é desta maneira que nós podemos desenvolver conhecimento do mercado internacional, chamado Market Intelligence, saber quem é que compra aonde, onde é que está a procura. Nós não podemos preocupar-nos apenas com a oferta que nós vamos criar aqui. Temos de preocupar em saber quem é que nos compra a nossa oferta e, portanto, desenvolver a procura. E é claro que estas organizações coletivas, redes coletivas, potenciam muito mais a aquisição destes conhecimentos. João Pedro, a soja de Portugal está, obviamente, em termos de volume de negócios, muito acima da Alma. Espero que a Alma chegue ao patamar da soja de Portugal. Mas o que eu gostava de lhe perguntar é duas questões. Uma é como é que a soja de Portugal olha para estas experiências, se acompanha, se não acompanha, ou se faz o seu próprio processo de investigação interno, independentemente do que está a passar no resto da economia. Isso, por outro lado, existem neste momento capitais interessados em apostar nestas áreas. Já não falo tanto em capitais nacionais, porque eles escasseiam um pouco, mas enfim, capitais internacionais, porque apesar de tudo, estas empresas, as startups e estas equipes de investigação necessitam, obviamente, em certa altura, de algum dinheiro para prosseguirem quer os seus negócios, quer as suas investigações. Muito bem. Bom, a questão do conhecimento e a necessidade de inovação é a matriz essencial para o desenvolvimento de qualquer uma das nossas atividades. Eu aqui, muito rapidamente, quero com a Joana, por exemplo, nós, para falarmos, por exemplo, da valorização dos subprodutos de peixe, se eu dissesse que estava interessado em que a Joana estudasse, por exemplo, a pele do atum, portanto, o que é que a gente conseguia fazer da pele do atum, tínhamos já aqui um projeto.
Nós, por exemplo, com a Sofia, nós estamos a tentar ver com as algas, com a clorela que produzem, o que é que nós conseguimos fazer ao nível de pigmentante para pet food, portanto, cães e gatos, e também para a gema do ovo. Portanto, é, assim, é muito fácil nós, porque o conhecimento, de facto, e as características dos microingredientes e dos microcomponentes e os processos tecnológicos dão origem, digamos, a produtos novos e a formas diferentes de fazer coisas que nós hoje em dia já fazemos. E, portanto, é absolutamente fundamental esta noção de rede e a noção, e há bocado perguntava se nós não estamos aqui a multiplicar um conjunto. Eu não digo que nós, em alguns casos, não possamos até juntar e ir juntando fazer melhor. Mas a forma como hoje em dia nós produzimos conhecimento é precisamente tentando perceber, muitas vezes até ao nível mundial, o que é que nós vamos buscar. Exatamente, por exemplo, vem a Nofima vai estar cá. Eu, se quiser desenvolver na área do salmão algo que seja top de conhecimento, eu vou diretamente, provavelmente, à Nofima. Não vale a pena ir a outro sítio. A Nofima é um centro de tecnologia aplicada a esta área norueguês. No fundo, exatamente, e, portanto, é assim. É muito fundamental, é muito importante quando nós temos uma estratégia, nós percebermos os recursos que temos que ter para conseguir executar essa estratégia. Mas também é importante a gente perceber que não precisamos de ter dentro de casa e de comprar e de ter os ativos dentro de casa para executar essa estratégia. Portanto, nós muitas vezes, efetivamente, trabalhamos em rede e temos que perceber, quando trabalhamos em rede, que quando conseguimos criar valor, temos que repartir o valor. Agora, é menos arriscado e eu acho que é a única forma neste setor de nós conseguirmos fazer as coisas, porque estamos a falar de conhecimentos extremamente especializados e de pessoas que há 20 anos estudam algo que é minúsculo. Não vale a pena nós tentarmos fazer o caminho porque elas já estão há 20 anos a tentar fazer esse caminho. Relativamente ao financiamento. É assim, nós neste momento temos um pipeline de investimentos, portanto, só ligado à indústria do mar, de cerca de 10 milhões de euros. Nós, felizmente, não temos qualquer problema ao nível, mas não temos porque também temos um track record e temos... A Soja de Portugal é uma organização fundada em 1943, portanto, temos uma história e temos um conjunto, de atividades que nos permitem uma criação de valor. Incluindo estas atividades que nós neste momento estamos aqui a falar ligadas ao mar, são claramente atividades geradoras de cash. Agora, nós precisamos sempre de investir uma parte de aquilo que a atividade vai gerando, porque se nós deixarmos de o fazer, amanhã não vamos ter pipeline, digamos, de ideias e de produtos e de serviços para continuar a criar valor. E, portanto, para responder eu acredito que para quem comece praticamente do zero e, portanto, para quem tenha apenas uma ideia e não tenha um armazém ou que não tenha máquinas, tijolos, é capaz de ser difícil. Quem tenha só ideias, se calhar eu acho que é complicado. Nós, no nosso caso, efetivamente, não temos qualquer tipo de dificuldade em financiar, digamos, os nossos investimentos. Mas vê, por exemplo, a nível do capital de semente ou dos business angels, que existe algum interesse por esta área específica? Em Portugal? Em Portugal, muito difícil. Neste momento, muito difícil. Então, os financiamentos vêm do estrangeiro. Bom, não, é que nem sequer, vem um pouco do estrangeiro. Nós, de facto, não temos aqui uma tradição e uma indústria de capital de risco que apoia estas áreas. É um dos grandes problemas, acho eu, do desenvolvimento económico português. A banca tradicional desconhece em absoluto esta área da biotecnologia do mar, não tem peritos que a conheçam. Não tem histórico. Não tem histórico, são áreas novas. Sabe bem o que pode acontecer. Nós em Portugal, como o João Pedro acabou de referir, nós em Portugal olhamos muito mais para as empresas antigas que para as empresas novas. Se nós olharmos para os Estados Unidos é completamente diferente. 7% do PIB norte-americano é constituído por empresas que têm menos de 10 anos. Hoje em dia, no dia de hoje. Isso é extraordinário. Claro que a biotecnologia nos Estados Unidos é muito mais desenvolvida porque foi desenvolvida pela indústria do private equity. E, portanto, do capital de risco. E isso é algo que em Portugal
não existe muito. Mesmo na banca também não existe. Quando vamos ao estrangeiro, se fosse para a Noruega tem todo um setor de capital de risco para a economia do mar. Mas 95% dos investimentos desse setor são no mundo escandinavo, são para investir naquela região. Não são para investir e para desenvolver as indústrias de outros países, porque depois há toda uma estratégia de interesses nacionais nesses países que funciona. Há toda uma articulação entre a finança e entre a indústria e o Estado, e as coisas funcionam de facto dessa maneira. Então, e como é que, apesar de tudo, temos empresas e centros de investigação? Pois é surpreendente, isto é surpreendente, isto é que mostra bem, de facto, o dinamismo que se está a gerar nesta área, que é, sem haver uma política industrial ainda desenvolvida para o setor, sem haver qualquer estímulo de financiamento para o setor, as empresas passaram, como eu disse, em 2011, 2012, de uma mão cheia delas, para algumas dezenas. Esta primeira reunião da rede dos parceiros da biotecnologia do mar reuniu 80 entidades. Isto era completamente impensável há 4 ou 5 anos. Portanto, há aqui, de facto, um desenvolvimento que eu acho que vai dar que falar e que vai levar depois a tudo, digamos, a todos os outros apoios a virem. Portanto, eu não tenho, quando há pouco me dizia, a economia do mar está a evoluir efetivamente em algumas áreas, de forma silenciosa, se calhar, mas está a evoluir e se calhar num sentido que não se esperava, talvez não se esperasse. Ou vinda por áreas que não se esperava, não é? Mas tanto melhor, não é? Muito bem. Não sei se conseguimos discutir tudo o que se faz nesta área, mas chegamos infelizmente... Posso só acrescentar uma coisa em relação ao investimento e ao ser surpreendente já termos empresas. Nós temos tido sempre um investimento europeu, de projetos europeus. E depois temos uma spin-off, que precisamente onde temos já um produto à venda, que é o Ulvano, que é de origem marinha. E realmente o investimento foi português também. E, portanto, é importante também perceber estas coisas, que se calhar a evolução em termos de prova de conceito, tivemos um grande financiamento europeu e depois conseguimos... E depois conseguimos realmente mostrar que um dos ingredientes que é interessante para aplicações biomédicas é, de resto, já vendido para hospitais e centros de investigação em termos de investigação para cultura celular em 3D. Muito bem. Bom, ficamos com estas palavras